Uh, Hello guys, good morning again. I explained here the 29 page, page 29, página 29, unit 2, at a hotel second, asking for directions, ou seja, pedindo, solicitando sobre direções, content, vocabularies, hotel facilities, seria instalações de hotéis, né, as partes, né, que o hotel tem. Serviços, né? Grammar structures. We have here simple present. Nós temos aqui o presente simples. And we have here I I put on in a red pen here, I risk here. For example, there is e there are, que nada mais é que o verbo existir ou haver. Aí o que acontece? Se eu utilizar só esse there separado do is ou do are, vai ser o lá em inglês. Se eu falar my black pen is there. Minha caneta está lá. If I said my pen is here, minha caneta está aqui. Agora, quando eu junto there mais o verbo to be, vira o verbo existir ou haver. Daí eu tenho there is, singular, there are, plural. Aí o que acontece? Esses dois aqui eu não preciso de personal pronoun, pronome pessoal. For example, I, you, we, they, he, she, it, eu não preciso. Se eu falar assim, there is a pen here, existe uma caneta aqui. If I said for you, for example, let me get more pens here. Deixa eu pegar mais canetas aqui. If I said there are several pens here, ou seja, existem várias canetas aqui. Então, o que vai diferenciar desse there is e there are é o existe e o existem, ok? Um é singular, o outro é plural. As estruturas, o que acontece? Quando for pergunta, esse is e esse are vem no começo. Se eu pergunto para vocês assim, is there a pen here? Existe uma caneta aqui? Agora, se eu falo assim, não, melhor, are there 4 pens here? Ou seja, existem 4 canetas aqui. Aí, se eu quiser colocar na negativa, eu vou acrescentar o n-t nesse is e nesse are, que vai ser o isn't ou aren't, né? Se eu falar que não existe uma caneta aqui, there isn't a pen here, não existe uma caneta aqui. Agora, se eu falar o plural, por exemplo, não existem canetas aqui, there aren't pens here, ok? Basicamente isso. Aí mais pra frente eu vou explicar certinho pra vocês. Aí eu tenho can aqui and present progressive. In questions to ask about facilities. For example, we have here can, que é o poder, né? For example, a primeira coisa que a gente aprendeu no inglês, né? O may I drink water, may I go to the bathroom, mas também poderia ser can I drink water, can I go to the bathroom. Que o modo verbo nada mais é do que verbo e auxiliar ao mesmo tempo, que eu não vou precisar nem de do e nem de does. Então, por exemplo, can I drink water? Posso beber água? Basicamente a resposta vai ser yes, you can drink water. No, you can't drink water. O que acontece? Geralmente quando eu tenho dois verbos eu separo pelo to, o to. Mas nesse caso eu não vou separar porque o can ele é um modo verbo e auxiliar ao mesmo tempo. Lembrando que auxiliar indica o tempo em que a frase está acontecendo. Então não vai ser necessário eu ter isso daqui. Let me erase it here. Deixa eu apagar aqui. Aí o que acontece? Vamos supor, se eu falo assim, eu não quero beber água. Então, I don't want to drink water. Então, como eu tenho dois verbos, want e drink, eu separo por esse to. É dois verbos normais. E eu tenho don't para dizer que é negativo. Agora, se eu falo, eu não posso beber água, ou você não pode beber água, melhor dizendo, you can't drink water. Eu não tenho esse to entre o can't e o drink water, ok? Porque não é necessário, que ele é um modo verbo, ok? Aí tem os articles, é a e o n, que é um ou uma, e o d, que é o ou a. Lembrando que o a e o n, a eu uso para palavras que começam com consoante e n para palavras que começam com vogal. Se eu quero falar I have a blue pen, eu tenho uma caneta azul. I have an eraser, eu tenho uma borracha. Então eu não preciso do one. O one não é necessário nesse primeiro quesito, ok? Tem uma explicação mais pra frente sobre o one, mas eu não vou explicar agora. O D é bem simples, que é o ou a, né?
mas raramente a gente usa. Às vezes sim, às vezes não. Sometimes we use, sometimes not. Ok? The imperative, o imperativo. For example, do homework, faça a tarefa. Don't drink soda, não beba refrigerante. Então eu não preciso dos pronomes pessoais, que é o I, o we, they. Eu já vou direto para o verbo e o que eu quero falar. E se for negativo, eu tenho don't, ok? Don't do this, não faça isso. Do this, faça isso. É basicamente isso. Mas daí eu vou explicando mais pra frente, ok? Aí aqui do lado nós temos ask about facilities, asking for directions. Então, do you offer, você oferece, for example, do you offer breakfast in your hotel? Você oferece café da manhã em seu hotel? Can I order Can I order Uber in your hotel? Ou seja, eu posso solicitar um Uber no seu hotel? Is it possible to use indoor swimming pool? É possível usar a piscina interna? For example, in this quarantine, nessa quarentena? Is there a gym here? Ou seja, existe uma academia aqui, né? Gym, it's this way, ok? Gym. Let me move me like this. É como se fosse isso, gym, ok? Academia. So, basically this. Basicamente isso seria a introdução. Ask about service. Sorry about this. Oh God, don't want this. Eu não quero isso. Not now. Não agora. I'm so sorry, guys. Nós temos aqui então, is there a near here, for example, is there a bakery near here? Existe uma padaria aqui por perto? Yes, there is. No, there isn't. Se vocês perceberem, eu só inverti esse is aqui e o there, ok? E daí vira a resposta. Então vai ficar there is, there isn't, né? Que acrescento o entre assim T. E bakery é desse jeito aqui. Bakery. Ok? Basically this. Basicamente isso. I'm trying to find a supermarket. Eu estou tentando encontrar o supermercado, né? How do I get to the bank? Como que eu chego no banco? Além do get, eu poderia colocar no lugar do get o arrive. How do I arrive at the bank? Como que eu chego no banco? It's the same, ok? Arrive, get. Get é ficar, permanecer, mas pode ser o sentido, ou pegar, né? Mas pode ser o sentido de chegar, ok? Wait a minute, I come back. Deixa eu continuar. Come back, guys. Eu voltei. How do I get to? Seria como que eu chego em tal. How do I get to the bank? Como que eu chego no banco. Pode ser how do I arrive to the bank? Como que eu chego ao banco também. I'm looking for. Oh, wait a minute. Come back again. Voltei novamente. É aqui. I'm looking for. Eu estou procurando, for example, I'm looking for a shoes store. Eu estou procurando uma loja de sapato. I'm looking for a clothing store. Eu estou procurando uma loja de roupa. Where can I find a post office? Onde eu encontro um correio, por exemplo? Where can I find a supermarket? Onde eu encontro o supermercado? E assim por diante. Então, essas são várias maneiras de perguntar alguma coisa referente a perguntar onde eu encontro tal lugar. E aqui do lado eu tenho giving directions. Seria dando direções, né? São algumas palavras particulares. Pra mim, né? Algumas palavras particulares ou quando nós vamos utilizar para dizer direções que mais pra frente eu vou explicar para vocês no arquivo separado. Então nós temos aqui go straight ahead, siga em frente, turn the right, vira à direita, turn the left, vira à esquerda. At the post office seria no correio, por exemplo. At the bank, no banco. At the church, na igreja. Daí eu tenho aqui the church, a igreja, bank, banco, theater ou theater, né? Seria o teatro. E se eu falar essa palavra aqui, movie theater, é cinema. Movie theater, cinema.
Mas também, talvez nós vamos encontrar aqui na apostila cinema mesmo, escrito em português, mas só que é britânico. Então pode ser também. Mas o que eu acho assim mais legal é o movie theater, ok? E daí eu tenho aqui the Church Bank Theater is on next the corner, ou seja, está próximo à esquina, corner, esquina, ok? To the right, à direita, to the left, à esquerda. It's over the bridge, to the que é over é sobre, ok? Posteriormente, pode ser nesse sentido, né? Se eu falar it's over, acabou também, pode ser esse sentido. Mas aqui, it's over the bridge, ou seja, acima ou posteriormente da ponte, viaduct, o viaduto, né? To or on the right, ou seja, à direita, ou seja, para a direita. To or on the left, ou seja, para a esquerda ou a esquerda. Aí eu tenho turn the right, né? Vira a direita. Turn the left, vira a esquerda. Here, aqui. Take the right, take the left, ou seja, pega a direita, pega a esquerda, porque o take é o sentido de pegar e tirar, mas aqui é o sentido de pegar. Take the right, pega a direita, take the left, pega a esquerda. At the end of the road, ou seja, no final da rodovia, pode ser esse sentido, ok? The bank, o banco, the post office, o correio, and then ask again, que a maioria de nós falamos, né? Tipo assim, kind of. Ask again for someone, ou seja, pergunta novamente para alguém, né? Então pergunte novamente, né? Uh, we have here useful classroom language, okay? May I go to the toilet? It's the same. May I go to the bathroom? How do you say, for example, how do you say, let me see, luvas in English? For example, I don't know some object, eu não sei algum objeto, eu pergunto, how do you say headphone? Oh, I'm sorry. How do you say fone de ouvido in English? Headphone, head no sentido de cabeça, fone, ouvido. O fone seria os fones, né? Nada mais é do que. Basicamente isso. Headphone, fone de ouvido. What is mean of? O que significa? For example, what is mean of watch out? Watch out seria tome cuidado. O perdão, né? Seria mais esse sentido. Could you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Basically this.